Os bastidores políticos do Internacional estão pegando fogo. E desta vez o nome do Magrão está envolvido em uma polêmica. Mas afinal de contas, será que ele vai sair ou não? Eu vou te explicar tudo o que está acontecendo e tudo que está envolto ao caso do Magrão. E ainda, apresentação hoje do jogador Rohel, vou te falar um pouquinho do que ele falou, e também do novo vice-presidente de futebol, o José Olavo Bisol. Ele subiu o tom em uma pergunta, duas perguntas na verdade, dos repórteres. Estive lá também na apresentação dos dois. E ainda, o Inter treinou hoje e temos algumas novidades do treino. Jogador que fica fora por algum tempo, jogador retornando e o provável time para enfrentar o Atlético Paranaense no próximo domingo. E por fim, quero te falar também a respeito de Fabrício Bustos, que foi anunciado no River Plate e depois teve as suas publicações todas apagadas. O River Plate apagou todas as publicações com o Fabrício Bustos e eu vou te explicar o porquê que isso aconteceu. Mas antes disso, eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo que é muito importante, e ative o sino das notificações pra gente chegar a 16 mil inscritos. Falta muito pouco agora, a gente já passou de 15.500, agora a gente quer chegar a 16 mil. É claro que se você gostar desse conteúdo aqui no canal do Lucas Nunes, a gente tem as lives diárias e também agora os vídeos às 10 horas da noite, às vezes sai às 9, mas é importante que você se inscreva, tá? E olha só, quero também te falar a respeito do nosso novo apoiador, que é um conhecido da galera, o Ativo Ultra. O Ativo agora está conosco no canal, apoiando o canal do Lucas Sontes. Então eu quero para você que não conhece o Ativo, ou para você que já conhece o Ativo, eu quero reforçar. O Ativo é um estimulante do homem moderno, né? Para que você que tem um relacionamento e que não está conseguindo, enfim, comparecer no casamento, tu já não é mais o mesmo, né? Tu quer realmente voltar a ter aquela vida de casal quente, tu tem que usar o Ativo. E vale para todas as idades. Eu tenho 31 anos e eu já utilizei o Ativo. Então, gente, vale para todas as idades. Se tu quer fazer tudo de forma sigilosa, pode ficar tranquilo, aqui na descrição tem um WhatsApp para te chamar eles de forma sigilosa, ninguém vai saber, a entrega também é totalmente sigilosa e tu vai ver como é que funciona, tu vai tomar, tá? Tu já vai ver já que nas horas seguintes tu já vai sentir realmente o efeito, os dias seguintes também vão ser muito, muito bons e hoje é sexta-feira, é dia de usar o Ativo, beleza? Vamos lá, primeiro eu quero falar do treino, tá? Para depois a gente ir para os assuntos mais quentes do dia, né? Porque estive hoje lá no treinamento na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, para acompanhar a atividade comandada pelo técnico Roger Machado. A gente não pôde acompanhar tanto o treino de hoje como nos últimos dias, tá? Mas foi importante ver alguns aspectos. A primeira notícia que veio através do treino, né, que a assessoria nos informou, é da lesão do Rafael Borré. Vai ficar de fora por 4 semanas, ele tem uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O Inter aponta 4 semanas, mas ao mesmo tempo está confiante nessa recuperação porque o Borré não tem histórico de lesões, tá? Então o Inter está confiante de que apesar desse prazo ter sido colocado para 4 semanas na sua lesão, pelo fato dele ser um jogador que não tem histórico de lesões, ele poderia voltar até antes. Então fica esse relato, tá? Outro jogador que não esteve no treinamento hoje foi o Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique não participou do treinamento para resolver problemas particulares. Não sei qual foi o problema particular, tá, e nem contaria, né, porque é de ordem particular, é alguma questão íntima do jogador, mas ele ficou de fora do treinamento de hoje. A gente até perguntou assim, tá fora do jogo de domingo? Como é que é essa situação? E aí nos disseram o seguinte, ó, o Bruno Henrique, se ele resolver essa situação até amanhã e voltar aos treinamentos, ele vai jogar, mas caso ele não consiga resolver, realmente ele tá fora do jogo. Então o Bruno Henrique passa a ser uma dúvida aí pro jogo. Se ele treinar amanhã, é claro que vai pro jogo, mas se ele não treinar amanhã fica difícil. 2 jogadores fizeram controle de carga e não participaram da atividade normalmente, tá? Ener Valencia e Roma, mas segundo a Internacional não tem risco de lesão, não tem nenhuma lesão, foi apenas um controle de carga porque os jogadores estavam ressentidos aí de uma questão física. Devem treinar amanhã normalmente e irem pro jogo também. E a boa notícia diz respeito a Fernando. O Fernando hoje participou do treinamento, mas assim, ó, ele fez as atividades normais com todo o grupo até um certo ponto.
Depois, quando teve um treino que a gente não pôde acompanhar, que é os treinos coletivos, os treinos em que tem disputa, né, confronto com o adversário, um time contra o outro, disputa de jogo mesmo, aí o Fernando não participou. Ele participou das atividades apenas em que ele não tinha os confrontos com adversários, né, finalização, aqueles treinos que não tem atividades propostas pela comissão técnica que não tenha confronto físico com outros adversários. Pro jogo do Atlético Paranaense ele não joga, mas pro jogo do Juventude o Inter tem uma confiança de que ele pode sim atuar, beleza? Quero falar de Fabrício Bustos. O Bustos hoje foi anunciado pelo River Plate, tá? Na manhã, com foto do clube, foto com os dirigentes, anunciado nas redes sociais, Instagram, Twitter e tudo mais. Só que daí de tarde, o River Plate apagou todas as publicações envolvendo Fabrício Bustos. Sabe por quê? Porque assim, ó, o Inter não deu o aval ainda para venda. Se vocês forem lembrar, quando o Inter, há 2 dias atrás, emitiu uma nota, na verdade, para a imprensa, para dizer o seguinte, ó, Fabrício Bustos foi liberado para ir para a Argentina, realizar exames médicos em Buenos Aires, realizar os trâmites, mas só isso. O Inter não informou a venda. Então, assim, resta alguns trâmites burocráticos para o Internacional acertar essa venda com o River Plate. Algo que ainda não aconteceu. O Inter ficou injuriado, não gostou do River Plate ter anunciado o jogador já com a camiseta do clube antes de ter acertado esses parâmetros, esses trâmites finais, né, perdão, para acertar a venda. Por isso que o River Plate apagou todas as postagens envolvendo o Fabrício Bustos. Mas deve ser anunciado nos próximos dias. O Inter também tá querendo dar um castiguinho no Fabrício Bustos também, tá? Tô com esse sentimento, tá? Vamos pro próximo assunto, que é assim, ó, o Inter apresentou hoje o Rohel e depois aproveitou para apresentar o José Olavo Bisol, que é o novo vice-presidente substituindo o Felipe Becker, tá? Eu vou pegar uma respostinha vou falar uma respostinha do Rohel que eu achei interessante, que foi a minha pergunta, vou puxar pro meu assado aqui. Perguntei para ele a respeito da lesão que ele teve no ano passado lá pela Alemanha, porque muita gente se preocupou em relação a isso, teve gente que falou, jogador bichado, blá blá. Ele realmente teve uma lesão muito séria, né, que deixou ele de fora por 9 meses. E eu perguntei, olha, Rohel, como é que foi a sua recuperação? Isso ainda te preocupa? Você ainda sente a questão física? Como é que foram os jogos após a lesão? Porque ele chegou a retornar aos gramados da Alemanha. Ele falou que não tem nenhum tipo de problema, que a recuperação dele foi excelente, que ele é um jogador que se cuida, que tem a sua preparação muito bem aprimorado, seu biotipo é bom, e disse inclusive já estar à disposição nos próximos dias para jogar. Então ele diz que não se ressente, que a lesão dele foi uma lesão completamente natural, que acontece com qualquer jogador de futebol e que para ele não acarretou em nenhum problema. Vamos aguardar. Depois teve a apresentação do José Olavo Bisol, né? Ele respondeu aos questionamentos da imprensa. A entrevista até começou tranquila. A minha pergunta, por exemplo, foi em relação ao Vitão, que ele não negou, mas também não afirmou. Porque assim, ó, no off, os dirigentes do Inter sempre negavam que havia proposta pelo Vitão. Aí quando eu perguntei pro Vitão, porque numa resposta anterior ele tinha dito que as coisas que têm saído sobre o Vitão, elas não procediam, eu quis perguntar pra ele, ó, existe proposta? Daí ele falou assim, eu não posso falar porque aí pode acarretar algum problema de ordem confidencial, a gente não pode falar. Então, se ele não pode falar, porque realmente existe um processo de transferência do Vitão pro Real Betis, tá? Mas ele não quis falar. Aí depois ele subiu o tom, tá? Numa pergunta do Lucas Dias, e depois o Bruno Ravazoli insistiu na pergunta, perguntaram a respeito de jogadores que quiseram sair, né? Já aconteceu do Arangues querer sair, do Bustos querer sair, e surgiu uma informação que eu já tenho ela há dias, mas dei uma segurada, só que a Argentina foi lá e me furou, de que o Ener Valencia havia pediu para sair, essa informação eu tenho, tá? Realmente o Ener Valencia pediu para sair em 2 momentos do Inter, tá? Um após a eliminação contra o Fluminense e uma após a eliminação contra o Juventude, tá? Contra o Fluminense, ele achou que as críticas da imprensa foram muito fortes para cima dele, tá? E contra o Juventude, ele sentiu que não tinha mais ambiente para jogar no Internacional. Então ele pediu realmente 2 vezes. O Bisol disse que as informações são inverídicas, subiu o tom, falou alto com os repórteres e tudo mais, e disse que é normal que os jogadores estejam envoltos a interesses de outros clubes, porque são jogadores de qualidade, mas disse que todos os jogadores que estão no Internacional, inclusive o Ener Valencia, têm, digamos assim, vontade de estar no clube, que ele não sente uma falta de determinação dos jogadores estarem no clube. Enfim, vamos lá, Magrão, tá?
Há alguns dias já tem circulado as informações através do jornalista Thiago Suman, tá, que fez um dossiê completo a respeito de uma acusação de que o Magrão teria usado a sua influência e também a questão da empresa que ele cuidava anteriormente, né, do Internacional, que era uma empresa que administrava jogadores, né? E que ele também tinha um empresário junto, né, que é o André Pivetti. Tá, e que esse empresário teria uma influência junto ao Magrão e que foi ele quem trouxe, né, o Lucas Drummond para o Internacional, que inclusive teve a questão de ele não ter sido aprovado na base, mas ter subido direto para o profissional. E aí o Magrão se defende dizendo que isso foi uma escolha do Eduardo Cudê, de ter visto o guri jogar na base e ter subido diretamente. Tá? Só que assim, o Thiago Suman vem trazendo já algumas informações também, né, mais fortes. Eu te convido até a ir lá no perfil do Thiago Suman. E veio à tona um áudio através do Thiago Suman, vazado do filho do Magrão, dizendo que o nome dele já estaria certo para ir para o Internacional, que inclusive teria a anuência do presidente Alessandro Barcelos, tá? Isso realmente pegou muito mal. O presidente Alessandro Barcelos depois se comunicou com o próprio Thiago Suman e disse o seguinte, tá? Deixa eu pegar a aspa certinho aqui, tá? Afirmou que não autorizou e que jamais permitiria isso. Ainda disse que, mediante a gravidade dessa situação exposta, vai exigir explicações de Magrão, que, segundo o mandatário colorado, precisa vir a público se explicar. Essa foi a fala do presidente Alessandro Barcelos para o Thiago Suman de forma exclusiva após a publicação do áudio vazado do filho do Magrão, que é o Pedro, tá? O jogador Pedro, que está nos Estados Unidos e que é jogador de futebol, tem 20 anos, tá? E após isso, tá? É claro que o nome do Magrão está envolvido nesse imbróglio todo, né, nessa confusão toda, que é muito polêmica e que realmente ele precisa se explicar. Tá? A informação do meu amigo, colega Jano Machado dá conta de que o Magrão deve ser demitido nas próximas horas, tá? Que vai ficar realmente insustentável a sua situação e que é questão de horas ou talvez até amanhã para que ele seja demitido do Internacional. Então essa demissão pode ser anunciada a qualquer momento. É o bastidor do Internacional realmente pegando fogo. Eu estou gravando esse vídeo 9 horas e 18 minutos para ser publicado às 10 horas da noite. Pode ser que no meio desse processo todo já tenha inclusive acontecido a notícia, sempre gosto de explicar isso, mas tá aí a notícia, né? Magrão deve ser demitido nas próximas horas, a não ser que haja aí, né, nessas reuniões algo que o Magrão consiga se defender a respeito disso, tá? Quero que você comente aqui o que você achou a respeito de todas essas notícias e até uma próxima. Tchau!